Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já estamos no episódio 103. Acabei de conferir aqui para não errar para vocês, tá bom? Episódio 103. E hoje também não poderia deixar de ser, nós estamos com mais uma convidada muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão, né? Que logo logo vou pedir para ela se apresentar, porém antes eu vou agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui ao Açaí Motion aqui, né? Ó. Muito obrigada. E a nossa convidada também já está com o Açaí Motion. Obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né? Como sempre. E se porventura alguém ainda não conhece, acredito que todo mundo já ouviu falar pelo menos, né? O Açaí Motion é um energético brasileiro, né? Que ele é envasado aqui no Japão. O Açaí Motion, ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá bom? Além disso, é formulado com redução de açúcar, e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também, tá bom? Algumas características do açaí motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, né, o extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná, que seria a fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra, corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo: aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E também evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom. Então, tá bom, então é isso, né? Muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana. Agora também agradecer ao nosso apoio de mídia, né? Que seria o portal Guma, né? Que na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando. Quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, portalguma.com, ou também tem o Instagram, que seria Portal Guma. Inclusive na página deles, no portalguma.com, tem a parte do Drivecast, tá bom? Você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá. E é isso, dá uma conferida lá. E muito obrigado então ao Portal Guma. Muito obrigado ao Claudio Sugimoto. E a partir de hoje, né, com muita alegria, que a gente anuncia mais um novo patrocínio aqui, que seria a empresa BRJP Seguros, tá bom? Quem quiser fazer seguros, eles oferecem vários tipos de seguros, tá bom? Eu vou pegar minha colinha aqui com vocês, para vocês. A BRJP Seguros, eles oferecem o seguro de carro, seguro de moto, seguro de pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda e seguro de viagem também, tá bom? Então, e não é só seguro, tá? A BRJP Seguros é proteção com propósito, tá bom? Então, tá na BRJP, tá seguro. Então, muito obrigado a BRJP Seguros. Agradecer a Yumi-san, né? Ela é responsável da BRJP Seguros, então agradecer a ela também. Muito obrigado a Yumi-san. E é isso, então. É, Enfim, agradecer a nossa convidada de hoje, né? E pedir para ela se apresentar para nós, né? Por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Celina Iguma. Hoje, né, eu sou a organizadora do evento Art in Business Fair, ali em Caria. E o próximo evento vai ser no próximo domingo, dia 25. Né? Eu faço um convite a todos que queiram conhecer o melhor do artesanato aqui no Japão. Que 80% dos participantes são artesãos aqui do Japão. Então, nós vamos ter vários tipos, né, de arte. Tanto a arte, né, plástica mesmo, também alguns artistas, né, com pinturas, e a parte do artesanato, né, bordados, crochê, tricô, macramê, um monte de coisa, né, costura criativa, várias coisas mesmo, né, em madeira, né, em acrílico, em várias coisas mesmo, né? E além disso também, fora as empresas, né, livros, né, vamos ter livros também, e a parte esotérica, quem curte, né, esse lado, né, espiritual, espiritualista, nós vamos ter quiromantes, né, vamos ter leituras de mão, tarô, mahalila, cristais, pedras, numerologia, astrologia. Vai ser um prato cheio para quem gosta desse tipo de coisa. Então, não percam. Próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, fora, claro, as apresentações no palco, né? Muita música boa mesmo, dança. E a gente espera vocês lá. Tá ótimo, então. Celina, então vamos passear então, começar o nosso Sim, Drivecast, né? A gente já vamos. conversou bastante, na verdade, em off, É, mas mas assim, né? a É gente, vamos, muita coisa a para gente vai se falar. aprofundar mais na conversa, na verdade, né? Mas assim, é,
Geralmente eu começo a conversa, né, com o convidado, assim, sabendo da pessoa de onde que ela é do Brasil, né, toda a história, toda a trajetória até o dia de hoje, no caso, né? Hum, Então, né, sou de São Paulo, Mogi Uhum. das Cruzes, né, e vim pra cá, assim, né, estudava, fazia faculdade e queria, né, um sonho que eu sempre tive que era conhecer o mundo, eu queria viajar, queria conhecer vários outros países, né. E assim, no que eu fazia no Brasil, eu trabalhava num escritório de uma joalheria famosa no Brasil, né, a H. Stern, só que na parte de contabilidade e tesouraria, né. Mas assim, aquilo me dava um futuro, né? Um futuro assim, tranquilo assim, mas não no que eu queria. Eu quero conhecer. Eu fazia, na época eu já estudava, a faculdade que eu fazia na Ibero-Americana era de tradutor em inglês, né? Tradutor e intérprete em inglês. Falei, eu quero conhecer outros países. Vou para fora, né? Larguei tudo, né? Último ano da faculdade, parei, tranquei tudo, vou pro Japão, né? Eu já tinha dois irmãos aqui, né? No Japão, falei, vou para lá também, né? E dali eu vou, né? Guardo um dinheirinho e vou passear. E eu vim para ficar 2 anos, né? Porque o tempo da matrícula que eu tranquei. Aí, da faculdade, né? Aí Uhum. cheguei aqui já tô já quase 30 anos. Né? Então, assim, Uhum. muita coisa aconteceu, né? Os sonhos que eu tinha, mudaram. Não que a gente desiste dos sonhos. Não, ele simplesmente Uhum. muda, a situação vai mudando, a vida da gente vai levando para outros caminhos, né? E foi assim. Trabalhei em Saitama, cheguei trabalhando em Saitama, numa fábrica. Depois fui para Gifu como guardinha de trânsito, né? Fiquei quase 4 anos, né, na rua, com bandeirinha. Ah, é? Guardinha de trânsito, né? Guardinha de Nossa, diferente, trânsito. né? Sim, na época não tinha brasileiros Hum. nisso, né? Isso foi em que ano? Nossa, faz tempo, hein? É. Deixa eu ver, 92. Ah, Acho que tá. É, 92, realmente, naquela né? época acho que não tinha Não mesmo, né, tinha. brasileiro nessa É. área, né? Na fábrica, né, onde eu trabalhava, só tinha uma pessoa que tinha carro, que eu já achei, nossa, um brasileiro Hum. dirigindo aqui no Japão. Como assim, né? Como que ele conseguiu, né? Sim. Aí um ano depois, conhecia um amigo, né, na época que, quando eu cheguei no Japão, na mesma empreiteira, né, a gente se Uhum. conheceu lá no alojamento, ele e a irmã. E depois a gente se encontrou, né? Não perdemos contato. E ele me chamou para ir trabalhar nessa empresa de guardinha, né? Que o primo dele também estava lá. Aí a gente Hum. foi, aí fui eu, né? Eu e meus irmãos, né? Eu, minha irmã e meu irmão. E fomos para lá. Aí, assim, era uma empresa japonesa, claro, que estava começando com os brasileiros ali, né? Então a maioria era japoneses, né? Então eu não falava nada. O básico, nem básico eu posso falar. Minha mãe é japonesa mesmo. Minha mãe nasceu no Japão, foi com 2 anos para o Brasil. Né? Meu pai nasceu no Brasil, mas os pais, meus avós, todos são japoneses, né? Sim. Mas eu não falava nada. Eu nem gostava de japonês. Eu não gostava, não queria aprender a língua. Eu tinha aquela coisa né, sei lá, não quero saber, não quero aprender, né? Então, Ah, sim. tinha aquela relutância em estudar. Hoje eu me arrependo muito, né? Mas assim, então eu fui pra lá, só que na rua você tem que conversar com as pessoas vêm conversar com você. Você tá lá paradinha, né, fechando uma rua, por que tá fechado? Por que não posso passar? Então eu Uhum. tinha que responder alguma coisa. No Ah, começo eu sim. fugia, né? Eu fugia assim, eu chamava outra pessoa, tem alguém, vem aqui, né? Sim. Só que isso dificultava para mim, tipo assim, nossa, eu nunca vou aprender nada desse jeito, né? Então, aí Uhum. eu comecei a aprender algumas frases prontas já, né? Quando viesse alguém perguntar por que tá fechada a rua, então eu já falava aquilo, né? Então eu entendia o que a pessoa queria saber e tá, e falava, né? Assim, aí fui aprendendo, mas foi aprender quando eu fui que assim, quando a gente está na rua, a gente está em grupo, a gente nunca trabalha sozinha, né? E precisa ter, no caso, ter carta para poder ir até os locais, né, os gembas, né? Sim. Aí eu sempre ia acompanhado com alguém que falava mais Nihongo do que eu, né? Ou com japoneses mesmo. Aí era pior ainda, porque eu não conseguia nem conversar com a pessoa, né? Mas assim, foi assim. E quando eu comecei a trabalhar direto com um grupo da Toinec, né, que é esse pessoal que coloca postes nas ruas, né? Hum. Então, era um grupo terceirizado da Toinec que faz a instalação elétrica nos postes, né?
Então esse grupo era um grupo muito bacana, né? Então eles conversavam com a gente, então eu fui aprendendo muita coisa com eles, né? E eu guardava tudo, anotava, tudo que eu escutava de diferente, eu anotava, perguntava, e foi assim que eu fui, né, aprendendo a me comunicar. Então eu fiquei mais de 3 anos com esse grupo, né, trabalhando com eles. Foi na época então que eu conheci meu atual marido, e a gente foi para o Brasil casar, e quando eu voltei, nós voltamos para a Haiti, né, aí nessa vida de fábrica mesmo. Uhum. Aí foi acho que em 2005, mais ou menos, eu conheci, né, um grupo japonês como é que fala? Não é suplementação, é de produtos cosméticos. E eu fiz um curso de estética, né, na parte de limpeza de pele, massagem para as mãos, pés, né? E comecei a trabalhar com isso, né, atendendo pessoas. Montei na minha casa um espaçozinho, né? Na época, em 2005, não se falava, né, em estética, em essas coisas, né? Uhum. Então eu comecei, montei na casa um espaço, comecei a atender, né, com os produtos, eram muito bons os produtos, né, que eu usava. E, e eu precisava de material publicitário, né? Mas e agora, né? Onde que eu vou fazer, né? Então eu comecei a estudar, né, os programas que existiam na época. Não sei se alguém lembra do Photo Impact, acho que ninguém nem sabe. Photoshop tudo bem, todo mundo conhece, né? Mas Photo Uhum. Impact acho que ninguém conhece, né? E o CorelDRAW, que é uma Uhum. coisa que, né, todo mundo conhece hoje, né? Mas na época, né, uma pessoa me ensinou um pouco a usar, mas foi tão pouco que eu não consegui aprender nada do CorelDRAW, né? E aí eu fui fazer um curso, né, em Hamamatsu, né? Uma escola de computação, né? Aí eu fui fazer o curso de Photoshop, Illustrator, foi quando eu comecei a desenvolver os meus próprios layouts, que era para mim que eu queria, né? Uhum. Só que aí foi surgindo, né? Assim, as pessoas começaram a pedir para que eu fizesse também. E nessa época, então, o Cláudio começou a buscar, né, as gráficas japonesas, né? Aí foi quando a gente começou o trabalho, né? Nós aí abrimos a empresa Allprint, né? Quem vai, assim, 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, né? A Allprint, nós fazíamos essa parte toda de layout, impressão gráfica, tudo, né? Qualquer tipo de impressão a gente fazia, né? E na época, né, assim, o Cláudio era a cara da Allprint, sempre foi, né? Então, eu detestava participar de reuniões ou em eventos, e eu nunca ia, e o Cláudio ia. Então, muita gente conhece a Allprint, quando fala da Allprint, lembra do Cláudio, né? Não da Celina. Ninguém nunca ouviu falar da Celina, né? E para mim estava muito bom, porque eu gosto dos bastidores, né? E assim, Uhum. eu prefiro ficar sempre, né, por trás dos holofotes, né? Então, é a minha área. Mas assim, aí quando o Cláudio foi para a China, não lembro se foi em 2005, 2006, acho que 2006, ele foi para a China com um amigo dele. Aí eles Uhum. trouxeram várias coisas, porque é muito barato. Naquela época era muito, muito barato as coisas. Então ele trouxe muita coisa. Aí, tipo assim, aí o que eu vou fazer com isso agora? Tipo assim, eu vou vender, né? Pensei, vou vender. Mas aonde que eu vou vender isso tudo, né? Não Uhum. tinha eventos acontecendo na época, né? O único evento que tinha de negócios, assim, era da Expo Business, né? Só que não se podia vender lá, né? E era Uhum. cobrada as entradas, né? Você, para visitar, tinha que pagar, né? E não Tá. podia vender nada lá dentro, né? Fora comida. Então, aí fomos procurar um lugarzinho mais baratinho, né? Vamos fazer um bazar, tipo um bazar da Pichincha, vamos reunir algumas pessoas que querem vender coisas, né? E vamos Uhum. fazer um evento tipo um free market, né? E eu não encontrava lugar nenhum, porque nenhum lugar você pode, tipo um centro cultural, um Comincão, não, você não pode vender coisas lá dentro, né? Nem comida. Ah, E nem tá. comer lá dentro não podia, né? Entendi. Então, nossa, eu busquei, eu moro em Requinã, eu já morava em Requinã na época, né? Sempre morei em Requinã. A gente procurou em tudo quanto é lugar, né, em volta, e não achava lugar nenhum. Aí eu fui, acho que na Associação de Caria, Uhum. antes de ser o que é hoje, né? O Bunka, o Aires, ele foi reformado, né? Ali, falando, não dá, aqui não dá. Falei, puxa, mas onde que eu posso, então, vender minhas coisas? Ou fazer um evento com vendas, né? Uhum. Ah, tenta ali no o único lugar que dá para fazer aqui é o Industrial Promotion Center, ali em Caria, do outro lado da linha, né, onde a gente faz o evento hoje. E a gente foi lá, né? Aí eles foram levar a gente no pavilhão de eventos. Quem conhece sabe que ali é muito grande, né? Nossa, quando a gente viu aquilo, a gente estava lá com umas poucas coisas. Como que a gente vai fazer um evento aqui? Que, tipo assim, é muito grande isso aqui, né? O Cláudio falou, não, aqui não dá, vai. Aí que tá as coisas, né? Quando eu olhei aquele lugar, eu falei, nossa, não, é aqui que eu quero fazer. Não, eu vou fazer aqui. Vai como, Cláudio? Aqui é muito grande, vai por que aqui? Não, eu vou dar um jeito, a gente vai entrar em contato com as pessoas.
E a gente começou a fazer a parte da... Na época não existia Facebook, Instagram, não tinha nada disso, né? Uhum. Era panfleto na mesma, panfletagem, né? Então nós fizemos o Hum. panfleto. E como a gente conhecia também, a gente já trabalhava com essa parte gráfica, conhecia muitas empresas e pontos. Na época os brasileiros moravam assim em concentrações, né? Ah, sim. Então, Uhum. tipo assim, falou em Requinã, é o Achizuka, né? Falou em Tiri, o Tiradentes. Então era Uhum. concentração, assim, né? Hoje não, hoje espalhou tudo, né? Com a compra de casas e tal, espalhou, né? Não tem mais, né? Claro que existe ainda, né, os grandes dantes, mas espalhou muito, né, a comunidade. Mas na época a gente panfletou de Komaki até Toyohashi. Tudo que lugar que a gente conhecia, porque a gente já sabia mais ou menos onde estava concentrado, né? Uhum. E a gente fez 6 meses de panfletagem. Vocês mesmo iam A pessoalmente gente colocar mesmo, de nas caixas de correio? madrugada, nossa, fim de semana, de noite, porque Nossa. durante o dia às vezes as pessoas ficavam encarando assim, né? E a gente fazia Uhum. geralmente à noite, então ficava madrugada fazendo isso, né? seis Entendi. meses fazendo panfletagem nos prédios, né? Subindo e descendo escada. Nossa. Nossa, a gente fez muito disso, né? Porque antes da feira a gente Uhum. tinha o panfleto Seu Guia, que era um panfletão, né? Com várias empresas. E a gente já fazia isso, porque a gente conhecia. A gente já fazia, acho que 15 mil exemplares, né, por mês, com as empresas, a gente divulgava, né, como se fosse um jornalzinho, né? Certo. Então chamava Seu Guia. Então nós Uhum. tivemos Seu Guia Aichi, Seu Guia Mi, Seu Guia Shizuoka na época, né? Mas é aquela coisa, quando não é você que está ali fazendo, a gente, né, não tem como, assim, é aquela coisa, né? O dono tem que estar olhando. Então a gente Tá. parou com todas as outras, porque as pessoas que estavam responsáveis ali não Uhum. estavam fazendo o trabalho direito, né? Não panfletava onde tinha. Depois é que a gente ficava sabendo que tal pessoa colocava no vidro dos carros, né? Aí vinha a Ah, tá. reclamação, ou tipo Hum. assim, as caixas ficaram lá jogadas num canto. Aí a gente parou, ficou só com arte, né? Aí depois veio a ideia da feira, e quando a gente decidiu, né, parar com os panfletos, né? Uhum. Que era um desgaste muito grande, todo mês a gente tem que percorrer tudo, É, né? né? Realmente, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem as redes sociais, né? Sim, Facilitou mas e muito. não tinha nada disso antes, né? Nada disso, Né? era papel Realmente. mesmo, era revista, né? Hum. Aí nós fizemos em 2007, né, a feira, né, ali a Feira Uhum. Livre, nós chamamos de, né, a Feira Livre. A primeira Feira Livre foi a primeira feira gratuita, com entrada gratuita também. Então foi, nossa, foi muito bacana. Depois eu vou mandar o vídeo que fizeram na época, né, a IPC na época fez uma reportagenzinha, né? A gente tem, né, isso registrado, né? Foi muito legal, foi muito bom mesmo, né? Foi uma coisa que a gente não esperava que fosse tão bom assim, mas foi ótimo. Uhum. E depois a gente fez ainda mais duas, né? Depois fez uma parceria com o Brazilian Fishing, né? Na época o Luiz Inafuco, ele tinha o torneio de pesca e a gente fez um torneio de pesca também junto com a feira, né? E o torneio era realizado em outro local e a gente fez só a comemoração, a entrega dos prêmios na feira, né? Foi acho que a última que a gente fez. Aí, nesse meio tempo, a gente também, né, eu lancei revista, né, uma revista feminina aqui no Japão, chamava Simplesmente Mulher, que era uma revista só, assim, direcionada para as mulheres, né? Não tinha na época, né? Tinha as revistas, né, que era alternativa, tinha Vitrine, tinha, acho que Boa Dica, que já existia na época, né? Uhum. Outras revistas mais masculinas, ou no geral, né? Aí Uhum. eu falei, nossa, tá faltando uma revista feminina aqui, né? Vou Hum. fazer. Aí eu e uma amiga minha, nós criamos, né, a Simplesmente Mulher. Mas assim, não durou muito, né? Porque veio a crise também, aí acabou, né, bagunçando tudo em 2008, né? Foi aquela crise violenta aqui, né? Muita gente foi embora, então muita gente parou, a gente parou também, né, com isso, né? E não tava, era muito trabalho e não tava compensando pra gente, né? Fora que tava todo mundo numa situação, né, difícil. Ah, sim. Aí a gente decidiu Uhum. parar. Aí a gente deu aquela parada só ficando com as nossas, né, com as partes da gráfica, né? Aí, nem lembro agora como que. Depois nós lançamos uma outra revista, seria a Única Magazine também. Mas aí a gente também, nós tentamos criar ela online, né? Começou ela impressa, mas depois foi para online. E online a coisa não deu muito certo. Eu achei que não é que não deu, não tinha como a gente fazer o que eu queria
Era muito trabalho, muito pouca gente, nossa equipe era muito pequena, assim, né? E não dava, né? Foi difícil, né? Mas assim, é uma coisa que a gente tem guardado lá, ó, com muito carinho, que um dia eu quiser, né, voltar a isso, talvez a gente volte um dia, não sei, né? Porque ainda falta. Isso é uma coisa que ainda não tem, né? Uma revista feminina mesmo, só para as mulheres, né? Não digo só assuntos de mulheres, assuntos em geral, mas direcionada para as mulheres, com um olhar feminino. Isso até hoje não tem, né? Apesar, né, das revistas que existem hoje, mas todas elas são gerais, assuntos gerais, não é focado, né? Mas assim, dá muito trabalho fazer isso, né? Então, não sei se um dia eu. Acho que eu não vou fazer mais, não. Dá muito Uhum. trabalho. Mas essa questão da revista online que você chegou É, a começar a fazer no caso, sim, né? nós fazemos toda Uhum. ela, né, online. Só não temos ela impressa. Mas eu acredito que isso quando você fez, né? Hum, Foi bem no começo, talvez, da internet. No começo não digo, né? foi. Mas assim, Não existia Instagram ainda, ainda não tinha rede social, Só né? tinha Facebook, né? Aí não tinha ainda o Instagram e era muito restrito ainda, era muito pouco, né? Mas a questão, a dificuldade que você viu na época, qual que foi mesmo, em termos Olha, foi em práticos, termos assim? assim de equipe para fazer, né, as matérias, né, buscar, porque Uhum. a parte da diagramação toda eu fazia, né? Eu que sempre fiz, né? As Tá. fotos tinha, né, os fotógrafos, né? E a parte comercial também, né? Era difícil competir com as grandes revistas, né? Valor, em termos de Uhum. valores e tudo mais, né? Entendo. E assim, realmente foi falta de recursos, né, para a gente continuar. As Tá. ideias, a gente tinha muitas ideias, só que não tinha as pessoas também para lidar com isso, né? Uhum. E a gente resolveu desistir, né? Mas ela tá online, né? Se alguém um dia quiser, é a única magazine, tem algumas edições, foram 5, né? E a gente Uhum. deixou ela toda online, né, para quem quiser conhecer. A Simplesmente Mulher não, eu só tenho os impressos, né, uma edição de cada, mas não restou, nossa, não sobrava uma nas lojas, né, da Simplesmente Mulher. Então a gente não tinha reservas, né, de revista, né? Ah, sim. Mas foi muito legal, foi uma época muito gostosa de trabalhar, assim, de buscar esses assuntos, né? As pessoas também que a gente entrevistava, todo esse trabalho, né? Uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? Mas será que hoje em dia, né, com as redes sociais, né, muito mais difundido e tudo mais, será que seria mais viável hoje em dia? Ah, não sei, porque então é que tá. Tem muita informação hoje ali, assim, né? A qualquer hora você abre ali o YouTube, o Face, o Instagram, você tem tudo ali que você quer, né? Uhum. Então né, a ideia era ter tudo isso num lugar só, né? Tipo numa revista, né? Trazer pessoas da comunidade também, pessoas, né? Que, que, que fizeram alguma diferença. Então, assim, o que a gente queria era fazer isso, uma diferença positiva na vida das pessoas, trazer algo de bom, utilidade pública mesmo, né? Dicas de cozinha, né? De dia a dia, né? Então então faltava também esse pessoal, porque a gente não tinha também o recurso financeiro para remunerar todo mundo conforme, né, assim, merecia, de merecimento mesmo, porque dá muito trabalho a gente fazer tudo isso, né? Eu acho incrível o trabalho, né, da alternativa que está até hoje ali forte, né? Porque tem essa equipe por trás, né? E tem né, essa organização toda, né? Então, Sim. mas é difícil conseguir isso, né? Então, eu, né, admiro até uma pessoa que você pode até talvez conseguir entrevistar, seria muito bacana a história da alternativa, né? Ah, sim, com Né? certeza. Que acho que eu devo ter talvez um dos primeiros exemplares em casa, né? Ah, é. Que era desse tamanho, assim, gente, vocês não imaginam o que que era, né? Uhum. Então, assim, conhecemos, né, o dono da Papo Legal também, uma revista lá de Totig. Acho que pouca gente já ouviu falar também, uma revista muito, muito boa, né, do Gilberto Cabede na época, né? Isso que me inspirou também a criar, né, a própria revista feminina, né? Por causa dessas pessoas, né? O Gilberto Cabede é um amigo muito querido, né? Que ele lançou na época, né, a Papo Legal, né? A gente ajudou também a fazer, né, a parte da diagramação de algumas edições, né? E foi isso que foi me dando experiência para ter, assim, para abrir a minha, né, montar a minha revista. Mas assim, tudo são experiências, né, que a gente vai Uhum. adquirindo, vai guardando, né, e colocando em prática quando a gente precisa, né? Sim, sim. Aí foi assim, aí a ideia de fazer o Art in Business veio dessas experiências também, né? Nesse meio tempo eu também gosto muito de arte, de artesanato, curto todo tipo de artesanato, faço muitas coisas, sei fazer muitas coisas,
Mas assim, hoje o que eu gosto mesmo é da cerâmica, né? Então eu aprendi a cerâmica aqui, já participei de algumas exposições, né? Japonesas, né? E já vendi peças também. E eu comecei a participar também das feirinhas brasileiras, né? Eu faço difusores pessoais. Tipo, o que eu estou usando aqui, né? É um difusor feito com cerâmica e vidro, né? Então é uma coisa que eu gosto muito, curto bastante e comecei a fazer vários, comecei a vender pela internet e também participar das feirinhas, né? Aí eu fui, né, em algumas feirinhas, só que assim, não era aquilo, tipo assim, era muito longe, a distância realmente na verdade não importa, mas o tipo de evento que não trazia, né, muito público e também para o expositor não era assim muito agradável, tipo, como é que eu vou dizer? Não era legal. Falei, nossa, não tá sendo legal. Eu saí da minha casa, né, para participar de algum evento assim de longe e não ter nenhum tipo de retorno, não financeiro, não só não penso no financeiro nessa hora, né, porque é contato, é experiência que eu tô adquirindo ali, mas ali não me trazia nada. Entendo. Aí eu, tá, parar, vou, né, aí tipo assim, algumas pessoas, ah, Celina, você já fez evento, por que você não faz evento? Por que você não traz para cá? Você não faz? Ah, vou pensar, né? Nesse vou pensar, eu já estava maquinando um monte de coisa na minha cabeça, né? Minha cabeça não para, né? Aí, nesse vou pensar, eu já tinha já na minha cabeça como que eu queria fazer. Porque assim, como artesã e como expositora, né? Tipo assim, que tipo de evento eu quero estar? Sabe? Que tipo de evento, né, eu vou fazer? É o evento em que eu vou estar com prazer. Tipo assim. Então foi a partir dali. Que tipo de evento eu quero fazer parte? Então eu falei, vamos procurar um local, né? Aí eu já tinha ouvido falar, né, ali no Minakuri Kirobá, mas eu não sabia se eu ia conseguir pegar ali, né? Porque ali é um local da prefeitura. Aí nós fomos lá, tal, conversei, teve um monte de exigências por parte deles lá, preenchi um monte de papel. Mas assim, conseguimos, né, o local. Aí nós fizemos a divisão do espaço. Aí na primeira feira cabiam, nós fizemos lá 55 expositores, né? Com food trucks, com 6 food trucks. Mas o palco que já vem no local tem um palco já ali pronto, né? Então foi assim, é começar a divulgar, fazer a divulgação. Criei a página no Face, no Instagram, eu não sabia mexer direito nem no Insta, eu e a minha parceira na época. Mas assim, saiu primeiro, foi legal, foi muito bom. Só vamos continuar aqui. Então, aí de cá em cada 3 meses, mais ou menos, a gente marcava e foi indo assim. Então faz 2 anos. Em junho vai fazer 2 anos, né? A primeira feira foi em junho de 2000 e nós estamos em 25, 23, então? 23, 23, né? E agora fazemos assim. Nós já estamos na 8ª edição. Ah, na 8ª edição já? Agora já é a Ah, é. 8ª, né? Contando com a de Shimane, né? Ah, E o ano tá. passado, sem contar, né, a Feira MIP, né? Que na Feira MIP nós fizemos a Feira MIP também, só que o nosso nome não aparece ali, mas a gente que fez toda a organização também junto com o Espaço Empreendedor da Feira MIP, né? Na época teve também o catálogo do artesanato, que foi um projeto do Consulado de Hamamatsu, né? Do seu Aldemo, que me fez o convite, né, para fazer o catálogo. Né? Já existia o Arte Brasil, né? E ele me propôs, eu não gostaria de fazer o Artesanato Brasil? Porque na época eu já tinha assim uma lista de mais de 100 artesãos aqui do Japão, né? Mais de 50 já participavam da minha feira, né? Então, e ele sabia disso, que a maioria são de mulheres, né? Que fazem isso não ou como um hobby, ou como uma renda extra, né? Pouquíssimas na época, quando a gente começou, viviam do artesanato. Algumas hoje sim, né? Vivem do artesanato, mas são poucas, né? Então, foi assim, foi uma oportunidade para mostrar o trabalho delas, né? Falei, nossa, né? Quando ele me falou, falei, e agora? Nossa, que trabalho que vai dar, né? Como que eu vou fazer, né? Aí falei, aceitei, né, o projeto e eu recolhi 62, né, artesãos, né, do Japão inteiro, né? Mais da metade já participavam, né, da minha feira. Outros eu fui só conhecendo depois, né? Alguns eu nem conheço pessoalmente, né? Algumas era de Guma, que não deu para participar, né, da exposição. Então foi um trabalho de quase 6 meses, né? De
de escolher, né, as peças, né, tirar foto, montar todo o catálogo, né? Aí, já na fase final, como é que a gente ia fazer isso, a exposição desse catálogo, né? Então, nós queríamos ter feito algo parecido com o Arte Brasil, né, com alguns dias de exposição, né? E só que assim, o complicado seria que as pessoas eram muitas pessoas de longe e que não tinham condições de tipo assim, vou pegar 3 dias de folga, né, e vou ficar na exposição. Não dá, né? Sim, sim. É uma situação difícil porque muitas faziam aquilo como uma renda extra. Então Uhum. não tinha como, né, largar tudo para gastar com isso. Nenhuma pagou nada para estar no catálogo, né? Nossa, isso foi uma condição, né, que conversando com o senhor Aldemo, que Uhum. assim, nenhum artista, nenhum artesão vai gastar com isso. Tipo assim, Ah, quem é que sim. vai pagar, né? Uhum. Não, aí ele falou, não, nós vamos, né, buscar recursos com patrocinadores, com Itamaraty e tal, né, algumas entidades, né? E o artesão não vai ter esse custo. Tá, então eu aceito fazer. Né? Então esse custo não vai sair do bolso deles, porque eu não aceito pagar, porque não é essa a proposta, né, que me fizeram, né? Então tá. Aí tudo isso, né, foi feito, ajustado, né? Aí tá, no final não veio recursos, né, que a gente esperava, né, do Brasil. Pouquíssimas empresas, né, quiseram patrocinar, né? Aí só que aí o que nós fizemos então, ia ter a ideia da Feira MIP, a segunda Feira MIP do microempreendedor, né, lá do Espaço Empreendedor lá do consulado, né? E aí a ideia era fazer essa feira MIP. Então vamos juntar as coisas, vamos fazer, né? Nada de exposição em 2 dias. Aí o local de exposição, local de venda, local né, da feira, como é que a gente ia fazer? Não tinha locais para isso, né? Juntar tanta gente, né? Não tinha recurso financeiro para isso também. Como é que a gente vai fazer? Aí, como eu tava já essa coisa da ideia da Feira MIP, vamos juntar tudo então, vamos fazer tudo no mesmo lugar. Vamos fazer exposição, né, feira, né, e catálogo, né? A entrega do catálogo, a cerimônia do catálogo. Então a gente fez isso, né? Então agora onde, né? O único lugar que daria para fazer era o Ziva, porque é enorme aquele lugar, né? E Sim. caríssimo, né? Uhum. Como que a gente vai fazer, né? Na época, então, nós fizemos toda a diagramação do espaço, dividimos espaço, reservamos espaço para exposição, né? Então, caberiam lá 50 expositores, os 50 que aceitaram que podiam participar da feira, que ia ser um dia só de feira, não 2 dias nem nada, um dia só. Então, tá, vamos fazer assim. Então, foi essa a situação, né, ou a saída que nós tínhamos na época para poder fazer o catálogo. Porque se não houvesse, né, a feira, né, com os outros expositores, né, com tudo que a gente montou ali, né, não haveria catálogo, né, então não haveria exposição. Como assim? Né? Não tem como a gente parar tudo agora, não tem como, né? Vamos arrumar recursos, né, com todo mundo, né? Todo mundo que está ali vai, né, vai querer ajudar, vai querer fazer parte daquilo tudo. E foi o que aconteceu, né? Nós montamos um espaço para exposição só do artesanato e ficou então dividido o salão para as outras empresas, né? Que Uhum. participaram, que acreditaram, né? Na ideia e foi um sucesso, né? Foi um sucesso, foi maravilhoso, né? Assim, Uhum. toda a cerimônia, toda, né, a exposição, né, que a gente montou ali, não simplesmente colocar as coisas, né? Montar porque não eram barracas, não eram só mesinhas, né? A gente criou espaços para as pessoas verem aquela peça dentro do ambiente, né? Então a Larissa, né, ela é designer interiores, né, que ela me ajudou nessa parte, ela criou esses ambientes dentro da exposição, no meio das mesas, né, dos expositores, né? Então ficou um trabalho muito bonito, né? Uhum. Pena que algumas pessoas não vieram, né? E então ficou alguns espaços meio abertos ali, né? Que na hora, na correria, eu nem me apercebi que tinha mesa ali sem nada, né? Tipo, então você podia ter tirado aquilo, dado mais espaço. Mas foi muito corrido, né? 2 dias, né? Um sábado para arrumar tudo aquilo. Nossa, foi muito, muito corrido. A gente não tinha, né? As pessoas, voluntários, tinha alguns, mas não tinha. O pessoal também que vinha para a feira só vinha no domingo, né? Então, e no domingo, imagine que foi aquele alvoroço com mais de 140 ali dentro, né? Para organizar todo mundo. Mas correu tudo bem, né?
Teve alguns atropelos ali no meio do caminho, mas assim, nada que, né, a gente não resolvesse, né? E tá aí, e foi isso, né? Nossa, foi muito bom, né? Mas pelo que você estava contando, quando você começou, né, a fazer essas pequenas feiras assim, né, Hum, bem no começo você falou que alugou um local ali. E na época, pelo que você contou, a dificuldade maior foi a questão da divulgação, porque não tinha rede social. não tinha. Vocês iam, né, A pessoalmente gente fazia a panfletagem, porta a porta né? nas caixinhas do correio. Às vezes a Uhum, gente fazia uma parceria com a revista, colocava um anúncio, né? Mas era uhum. no panfleto Mas, mesmo, né? É o que funcionava na época, né? certo, mas hoje em dia, assim, claro, além da questão do recurso, né, que acho Hum, que mesmo na época também era difícil, talvez, mas era qual que muito é mais outra dificuldade que tem hoje em dia para fazer para eventos. fazer eventos? A questão do local também. Olha, eu acho que eventos é divulgação e também o tipo de organização que você oferece, né? Porque assim, é como eu falei, o que começou tudo isso é eu querer participar de um evento, né? Tipo, ou fazer um evento em que eu quero estar lá. Eu acho que essa é a grande diferença. Se eu organizo, quem organiza a feira geralmente não é um expositor, né? Não digo geralmente, né? Muitos é, nunca foram expositores de feiras, né? Tá. Só visitar feiras, assim, eu visito todas as feiras, eu prestigio todo mundo que faz feira, todo mundo é bem-vindo na minha. Né? Quem faz Uhum. feira em outros eventos pode participar da nossa, pode vir na nossa, pode convidar todo mundo para participar do deles também, né? É essa troca. Para isso que tem as feiras, não só conexões entre expositores, né? Mas Uhum. entre os promoters também, porque não tem diferença. Todo mundo está ali para não para si só, é para mostrar o trabalho dos outros, né? Para que todos ganhem com isso, dá oportunidade para todos, né? Então a gente convida todo mundo, a gente não acha ruim de nenhum outro promotor aparecer na nossa feira, né? Hum, São todos bem-vindos, né? Porque esse é o nosso trabalho, né? Eu acho que é sim. divulgar o trabalho de quem está ali. Então, se o seu evento é legal em outra cidade, pode chamar quem você quiser. Eu não sou dona de ninguém. Teve uma época assim que as pessoas falavam, né, o pessoal da Celina. Não existe isso, gente. Né? A gente tem o Art in Business, tem as nossas, tem a página ali que é aberta para todo mundo. Uhum. E quando a gente cria, né, para cada edição tem um grupo no WhatsApp, né? Esse grupo sim, ele é privado, porque é só para os expositores que estão ali, que vão participar, que são coisas, informações né, que a gente compartilha no grupo, que é para cada um se conhecer também, né? E saber dos problemas ou tirar informações. Então, assim, para cada edição é um grupo novo. Então, não existe o grupo Art in Business, não existe, né? O grupo Celina, não existe. Então, o grupo ele é aberto, né? Mas quando acaba essa edição, eu deixo ele um tempo aberto, mas depois eu arquivo, né? Então, não tem, às vezes as pessoas, né, participam de um grupo numa vez e acham que vai estar sempre, né, dentro desse grupo nas outras edições. Não funciona assim com a gente, né? Não existe isso, porque para cada edição é um grupo novo. Então não adianta pessoas que não fazem parte estarem ali. Por isso que a gente abre para cada edição um grupo, porque isso agora é a oitava edição. No WhatsApp é o grupo da oitava edição do ABFair, né? Eu vou falar ABFair porque às vezes a arte em business fica comprido, eu falo ABFair. Então, não existe grupo Celina, o grupo da Celina, não existe, né? Tem esse carinho, né? Hoje, né, eu sinto o carinho de todos, né? Porque virou uma família para mim, né? O Art in Business criou uma família ali. E é esse sentimento que eu compartilho com todo mundo, que é isso que faz assim a gente continuar junto, né? Quem está desde a primeira feira com a gente, né? Então acreditou no nosso trabalho. E acho que talvez seja isso que faz a diferença, né? Porque eu me coloco no lugar de cada um ali, na dificuldade que é estar ali, de montar sua barraca, montar seu espaço, né? Então, eu compartilho desse sentimento porque eu sou uma expositora também, eu sou uma artesã. Eu sei das dificuldades, dos valores, né, de que do quanto você precisa gastar para estar numa feira, né? Hum. Então a gente faz uma feira bem acessível, né? Porque eu me coloco no lugar de cada um ali, né? Porque não adianta você cobrar um preço exorbitante e você não dá nem um décimo desse retorno, do retorno para essa pessoa. E não é só questões financeiras, né? Porque eu falo que às vezes a pessoa vem na feira, ela não ganha um tostão, né? Mas ela ganha experiência, ela ganha
contato, porque ela faz contato com os outros ali, porque na nossa feira são 65 expositores, mas são então muito mais do que 65, tem mais de 100 pessoas ali envolvidas, porque a maioria não vem sozinho. Então eu falo para cada um, mesmo que você não venda, você fez contato com mais de 60 pessoas, mais de 100 pessoas aqui só com expositores da feira, fora os visitantes, né? Então ali é um local privilegiado ali em Caria, que a gente, né, faz a feira, porque tem a estação, que quem sai da JR ou da Meitetes, porque ali é o ponto central ali da baldeação, né? E saindo dali já dá de cara com o Mercado Valo, que a feira fica na frente do mercado, e do lado tem o Centro Cultural de Caria, que é o Aires, né? E fora a movimentação toda na avenida ali na rua, né? O dia inteiro passando gente ali. Então é um ponto privilegiado, né, que a gente escolheu e a gente não sai dali tão cedo, né? Ah, sim. Sabe? Então, assim, a dificuldade, né, que a gente vê, às Uhum. vezes, só que assim, feira livre tem esse problema do tempo. A chuva me persegue ultimamente, né? Então, assim, nós tivemos que adiar, né, por causa da chuva, né? Domingo agora, para quem está preocupado, tá a previsão de chuva, quando você olha lá, 50, 60, 70%, mas pelo que eu vi hoje, né, a previsão é na madrugada de domingo, durante o dia não vai chover. E eu tenho certeza que isso vai mudar durante a semana, como sempre aconteceu. A não ser que seja como da outra vez, 100% de chuva, chuva o dia inteiro, né? Mais de Hum. 40 mililitros de chuva. É muita chuva, gente. Aí a gente adia de novo, se for preciso, mas não vai ser, né? Dessa vez eu tenho certeza que não vai ser. Vai ser um dia ótimo, né? E é isso, eu acho que as dificuldades, né? Questão de divulgação hoje não tem como. Panfleto não adianta mais. Porque nem se eu colocar nas lojas de produção, ou nas lojas de produtos são poucos assim, lojas que deixam você colocar um panfleto ali de graça ou um local Tá. adequado. Tem alguns que ficam do lado de fora da loja. Fala, não adianta, eu vou deixar ali no tempo, no sol, na chuva, eu vou estragar, é jogar dinheiro fora, né? Não vale a Uhum. pena. Alguns locais cobram para você colocar um cartaz ali, né? Então já faz, assim, quando já nós estamos próximos, só falta uma semana, Uhum. então a gente prefere gastar isso no tráfego pago, né? Entendo. No Uhum. patrocinado para chegar no maior número de pessoas pela internet. E o papel hoje já não funciona mais, não tem mais. Depende daí que tá. Num evento que você tá ali, o papel é importante para dar para a pessoa um panfleto, um Ah, cartão de sim. visita, né? Uhum. Assim, no contato físico ali é importante. Mas hoje, como divulgação, a internet é a melhor ferramenta, né, que a gente viu. Então, por isso que assim, e a parte do marketing. Como são muitas pessoas, o que funciona muito bem na nossa feira é o orgânico, né? Porque é muita gente envolvida ali. Então todo mundo ajuda a compartilhar o do outro, né? Então virou realmente assim uma comunidade grande em que faz funcionar de verdade o orgânico ali, né? Todo mundo se ajuda. Que essa é a ideia, todo mundo se conectar e se ajudar. Porque senão nada vai para frente. Porque assim, realmente, que nem você falou antes, mas eu acredito que, claro, se a pessoa, o expositor for lá e, claro, conseguir vender, quanto mais vender, logicamente é bom, Sim, mas, claro, mas eu né? vejo também pelo lado que você falou mesmo, da questão da conexão mesmo, né? É, conhecer Isso. pessoas e fazer contatos, né? Porque eu posso dizer também que, apesar de não expor nem nada, mas Hum, depois que eu comecei esse projeto do Drivecast, eu conheci tantas pessoas, tantas conexões que eu fiz, que sim. talvez naquele momento você não vá, vamos dizer assim, é, como se diz, não vai Você ter. vai ter um proveito ali, ou um retorno na hora, É, né? sim, Assim, sim, às vezes não acontece depois, né? sim. Ah, eu conheci você em tal evento, não sei o que, você estava vendendo tal coisa, ou você faz tal coisa, agora, né, eu me interessei. Então, às vezes, no momento, às vezes não tem aquilo que você quer ali, mas você conhece Uhum, muita gente, você vê o trabalho de muita gente. Então, isso é importante, você conhecer as pessoas, né? Mostrar o seu trabalho. Eu falo para todo mundo, né, para quem vai participar pela primeira vez, não fique só na sua barraca, vá hum, visitar todos, converse com todos, mostre sim, seu sim, trabalho, verdade. leve seu cartão, se apresente, não fique preso na sua barraca. Você vê que o movimento Uhum, tá fraco, sai, vai dar uma volta, né? sim. Eu mesmo não Uhum, consigo, né? Nas primeiras feiras, não conseguia parar em todas para conversar com cada um. uhum, Eu não conseguia, juro, eu ia até a metade mais ou menos, né? E depois me puxavam para outros lados. E às vezes eu não conseguia falar com todo mundo. Então, nessa também já estamos com
quase completo mesmo o espaço ali. Me perdoem se eu não conseguir falar com todos, né? Porque às vezes não dá mesmo na correria, né, de organizar evento, não dá para ficar conversando com todo mundo. Mas eu faço questão de visitar, né, todos. Mas se não der, me perdoem, né? Mas é isso que é importante, né? Então, quem está vindo pela primeira vez fica nessa dúvida: ah, eu nunca participei, será que eu vou vender? Será que vai dar certo? Ai, se não der, eu não venho mais, sabe? Tipo assim, Ah, sabe? Não é por aí, né? Assim, tem que uhum, encarar isso como experiência, como um aprendizado, né? Pô, não deu certo nessa, mas você vê uma outra barraca cheia de gente, o que que tá dando certo ali? Então, sabe, é assim, você uhum, não deu certo agora, mas o que que eu fiz de errado, né? O que que tá errado? É a organização, é a feira ou sou eu, né? A feira tá ali, tá acontecendo, então não é a feira. Teve divulgação? Teve, né? Então, às vezes, é a forma como você trabalha, a forma como você apresenta seu produto, né, que faz a diferença, né? Então, às vezes a pessoa monta a mesa, bota tudo que ela tem em cima da mesa e fica esperando, né, a pessoa vir comprar. Não é assim, uhum. né? Feira livre não funciona desse jeito. Não é um balcão de produtos, não é um mercado que a pessoa vai lá, pega, escolhe, né, e leva embora. Não é assim. Tem que ter esse contato com o público, com o cliente, né? Os dois têm que ali conversar. Você tem que vender seu produto. Então, é botar todo mundo à prova, né? Não só como empresário, mas assim como vendedor também. Se você consegue, né, ganhar seu cliente ali. Tem muita gente ali assim, que mesmo a pessoa não estando interessada, acaba comprando É por causa verdade. da conversa, porque ela, Sim, sim. né, simpatizou com a pessoa, gostou, né? Exatamente. É isso que faz criar laços. Então a pessoa, quando na outra próxima feira, ela vem te procurar, né? E sabe que você vai estar lá. Então, é importante as pessoas estarem em vários tipos de evento. Não digo que o nosso seja o melhor, não. Todos os eventos são bons, né? Todos têm o seu propósito, né? O nosso propósito ali, na Encaria, é essa conexão com o público japonês, né? É o que a maioria das pessoas hoje aqui no Japão estão em busca, né? De se firmarem, de se estabelecerem aqui no Japão e ter esse contato ou vender para japoneses, porque a nossa comunidade, né, é pequena, né, muito pequena comparado, né, ao Japão inteiro. Então Uhum. você tem que focar no japonês, porque se você não vai embora daqui tão cedo, não dá para depender só da comunidade brasileira. Então estudem bastante, né, o que eu falo, né, você tem que se preparar para atender o público japonês. Ali em Caria, né, nessas últimas, assim, o público japonês tem vindo bastante mesmo, e a maioria vendeu para japonês, né? Mais do que para brasileiros. Então, esse está sendo o nosso foco de verdade ali, né? É divulgar o trabalho de todos, não só a questão dos expositores, mas sim no palco também, que ali, assim, ali também é um espaço para expor, é um espaço de oportunidades, né? Muitos que começaram a cantar ali hoje estão, né, ganhando para isso, recebendo, né, em festas, em eventos para poder se apresentar. Então eu acho que ali é a mesma coisa, né? As pessoas que estão na feira dos dois lados, tanto no palco quanto nas barracas, é oportunidade, né? Que a gente quer dar é oportunidade para todos. Mostrar o seu trabalho, mostrar seu talento, né? E tem muita gente boa, né? Tanto na área artística, no palco, quanto do lado da arte mesmo, do artesanato. Eu percebi que realmente, inclusive a gente estava conversando antes, né, de começar a gravar, que eu fui no evento no seu evento, né, da Art Sim, Business e, se não me engano, acho que foi no primeiro, provavelmente, né? E eu vi uma questão da variedade de expositores também, né? E de sim, serviços também, no caso, serviços, né? né? Então, Várias coisas, porque a uhum, gente não tem. Ah, se você trabalha com um tipo de coisa, não pode entrar outra empresa também do mesmo tipo, mesmo segmento. Nada disso. A nossa feira é livre mesmo, né? Então, qualquer um pode se apresentar ali, se apresentar no palco, né? E como expositor também. Não tem tipo, ah, eu posso vender tal coisa, a não ser que, né, seja produto ilícito, ilegal, essas coisas, né? hum, Bebidas alcoólicas, isso a gente não aceita. Mas fora isso, qualquer segmento, né, que a pessoa tem aqui no Japão é livre, dependendo, claro, de cada coisa, né? Não existe licença, o artesanato não precisa ter Codin, não precisa nada disso, né? ah, Tem sim, às vezes sim. perguntam, ah, mas eu não tenho, não sou Codin. Mas não precisa ser, o artesão ele não tem, não existe, né? Uhum, Aqui é como se fosse um hobby, né? Então não tem que ter licença de nada, né? Fora das comidas, né? No caso, né? tá. Mas aí todos eles já têm, né? Então, quanto a isso, a gente não se preocupa.
mas na forma do segmento, é assim como que nem eu te falei, nessa nós temos uma variedade muito grande, né? Nessa Uhum. parte esotérica, tanto esotérica quanto no Hum, restante, né? Livro, sim. roupa, bijuteria, né? Madeira, então é todo tipo mesmo. Essa questão da licença você pode estar falando melhor, mas essa parte de quem trabalha com venda de comida, essas coisas, a parte de artesanato não requer Não, licença, não né? precisa, O nada que que disso. requer? Mas quem trabalha com comida mesmo? Só com Seria, comida que é restrito, né? no caso, Fora vender isso, livro, essa parte, não, né? isso não precisa, Hum, né? Porque até se você tem livros usados, né? Você também pode levar. você pode. Também pode, porque não Hum, exige, né? Assim, uma licença, né? Para isso, tá. né? Não existe. Porque, assim, claro que a pessoa tem uma loja, ela tem lá, né? O estabelecimento dela, tudo, né? Mas Uhum, fora isso, não existe, assim, para ser. Claro, né? Tem aquela coisa do CODIN, né? Se você tem uma empresa, né? Aberta, tem as suas regrinhas ali. Mas para uhum, uma feira livre, você pode vender o que você quiser. entendi. Tá. Depende do que você vai fazer também, claro, né? Assim, o que que você vai fazer ali, né? Uhum, Essa venda de produtos não tem problema, né? Se é uma marca, mesmo marcas, vai ter, né, a do Terra, que é né, os óleos essenciais, coisa que essa vez não tem, mas nós já tivemos gente da Atomy, que é uma empresa também coreana, mas assim, são produtos, né, que elas têm, são representantes dessas empresas, elas revendem, né? uhum. Cada uma na sua área, nas regras de cada empresa, né? Sim. Então, aí eu já não me meto porque não compete a mim. O que que ela vai fazer ali? Se a empresa dela permite ela, né, participar desses eventos e ela pode estar contatando as pessoas, eu não vou falar, não, na minha feira você não pode, não tem como, né? Alguém que faz massagem, vai lá fazer massagem, não requer uma licença para estar ali. Ali na feira fazendo aquilo. Qualquer pessoa pode ir lá, né, fazer uma Uhum, massagem. entendi. Mas tá bom, eu pedi um pouco de licença para você. Eu vou Uhum. novamente agradecer aos nossos patrocinadores, nossos Sim, apoiadores, sim. tá bom? Vamos tomar um pouco de Então, açaí. fica à vontade. Deixa eu tomar também. Depois também aproveitar e dar uma cumprimentar o pessoal que passou pela live, né? Entrou na live também. Mas antes, então, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente a Açaí Motion, né? Todo mundo acho que já conhece, já ouviu falar pelo menos, né? Agradecer então a Açaí Motion, agradecer ao Santana, né? E se porventura alguém ainda não conhece o Açaí Motion é um energético brasileiro, que ele é envasado aqui no Japão. E o Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá bom? Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, o extrato de açaí que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná que seria a fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra que seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks, tá bom? E também evite agitar antes de abrir. Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana. E agora agradecer ao nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma, né? Então, quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, é portalguma.com. Inclusive, na página deles tem a parte do Drivecast, que você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá. E também tem a página, tem o Instagram deles, né? Que seria o Portal Guma. Então é só conferir lá, tá bom? Então muito obrigado ao Portal Guma, obrigado ao Claudio Sugimoto e agradecer também ao nosso mais novo patrocinador, que é a BRJP Seguros, né? Ela oferece vários tipos de seguros, né? Então ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda e seguro viagem. Então, e além disso, a BRJP não é só seguro, na verdade, né? A BRJP é proteção com propósito, tá bom? Perdão. Então tá na BRJP, tá seguro, tá bom? Então muito obrigado a BRJP Seguros, muito obrigado a Yumi-san, que é responsável lá, né? E é isso então. Deixa eu dar uma olhada aqui
na live aqui. Deixa eu só cumprimentar, passar aqui o pessoal pela live. Monda Foto, boa tarde. Cláudio Iguma, olha aí, É é o o seu, Cláudio, seu marido, né? Boa tarde. Ao Diego. Davi Belane, boa Helena é o tarde. violinista. O Diego Silva, opa, boa O tarde, Diego. Forró. Ele falou boa tarde para todos. Giovanna Yoshimoto, make-up, boa tarde. O Diego falou, o evento vai ser espetacular. Espero todos lá com nós. Isso aí. Fabi Martinez, boa tarde. Sérgio Eide Yabuki, isso, boa tarde. A Nakata Podcast, boa tarde, Nakata. O MMH Photography Japan, boa tarde. É o Milton, né? Não sei. Ele é fotógrafo. Renatinha Zola, boa tarde. A Patrícia Leico do Intermodel, boa tarde. Vinícius Moma, boa tarde. A Giovana falou, olá, boa tarde. Dia 25 visitaremos a feira. Ah, que Oh, legal. legal. A mão da foto falou, boa tarde, boa Manda tarde. foto é a fotógrafa, né? Do evento, né? A Ah, Luciana. legal, que legal. Uhum. Bom, então vamos aos poucos voltando ao nosso ponto inicial, mas ainda. Sim. Deixa eu só colocar aqui no. Mas uma coisa que eu ia falar é que essa questão do artesanato, que eu acho Hum. legal, no mundo de hoje que a gente vive, que é tudo feito naquela mega produção em quantidade, né? Eu acho É, que. Né? Vendo assim, eu acho muito legal você comprar algo assim que alguém fez, né? sim, Não foi uma porque o máquina que fez, artesanato, a né? diferença é isso, são peças únicas, únicas mesmo, Sim. porque tudo que é feito à mão, não, por mais que ela use o mesmo material, sabe, tipo de linha, tipo de agulha, ou na cerâmica, ou qualquer tipo de artesanato, não Uhum. existe duas peças iguais, não existe. Não Sim. existe, sabe? Tudo que é feito à mão é único. Por isso que assim, né, quando a gente fala em feira de artesanato, assim, o brasileiro aqui no Japão, ele às vezes ele não dá muito crédito, ele não dá muito valor, né? E às vezes acha caro uma peça feita em crochê ou feita, né, em materiais assim realmente diferentes, né? Que tem que Uhum. ser manuseado, né? Então, tem um valor enorme, na verdade. As pessoas não fazem ideia do trabalho que dá, né? Quanto tempo, né, é dedicado àquela peça, né? Então, artesanato é único. É isso que eu acho, né? São coisas hoje, né? Com a internet ou todas essas inteligências artificiais, assim, né? Tudo que é feito, né? É muito rápido, é muito fácil você fazer qualquer coisa, reproduzir qualquer coisa pela internet, né? Então, agora, quando se trata de arte, né? De artesanato, é outra história. É outra, né? Sim. Por isso Uhum. que, nossa, fazer a feira, para mim, assim, conhecer o trabalho de cada pessoa, assim, me traz uma satisfação muito grande, né? Eu não exponho o meu trabalho porque não tem como eu ficar em barraca ou ir organizando a feira, né? Uhum. Mas eu quero Sim. participar das outras feiras, mas é que às vezes realmente eu não tenho dado tempo mesmo, né? E colocar meus produtos também à venda, né? Mas não dá. Então, por enquanto não dá, né? Ou eu faço uma coisa ou faço outra. Mas o artesanato é essa grandeza, né? As pessoas não fazem ideia. Todo mundo deveria, né? Experimentar qualquer coisa, né? Você já fez crochê na vida? Não, nunca fiz, hein? Tem muitos homens, né, hoje fazendo, Uhum. né? E fazendo coisas lindas, né? Então, não importa qual artesanato, escolha um, né? Cerâmica é uma coisa assim, para mim, né? A Uhum. cerâmica é onde eu relaxo, né? Mexer Uhum. com a terra, né? Porque é barro, aquilo é barro Sim. puro, né? Então, você modelar, fazer, montar coisas, né? Sabe, criar, aquilo é uma coisa para mim é um paraíso, né? Quando eu estou fazendo, eu me desligo totalmente do resto. Então, eu fico horas e horas às vezes na mesa ali fazendo umas pecinhas pequenininhas que, né, que começa, teve uma vez, várias vezes que eu tô fazendo lá, de repente eu tomei as 11 assim, mas por que eu tô quase passando mal? Quando eu fui ver, já tô de madrugada já, sei lá quantas horas, né, sem parar, Hum. focado numa coisinha, né?
Então, assim, e é isso. Só que, assim, tem na hora de parar, tem que descansar, claro. Mas o artesanato, ele faz isso com a gente. Ele deixa a gente num estado de satisfação, de relaxamento muito grande, né? Por mais assim, difícil que seja a peça que você está fazendo, né? Porque tem peças de crochê, de tricô que são difíceis de fazer, né? Eu gosto de fazer muito crochê, mas tem hora que até para mim é complicado, né? Tem uns nós de macramê que é difícil de fazer, né? Mas você fica lá focado, né? E é isso que faz um bem muito grande, libera, sei lá, no nosso cérebro algumas substâncias que eu nunca lembro os nomes lá, mas dá aquela sensação de satisfação, né? De prazer, né? Eu imagino que você fica num estado de hiperfoco ali também, né? Sim, né, dependendo do que faz, porque eu Hum, sou do tipo que assim, né? Você tá lá fazendo crochê lá, né? Você quase no final da peça, você vê um ponto lá no começo errado, você fica assim, e agora? E eu sou daquela que desmancha tudo. ah, Então é sim, complicado, sim, né? né? Mas Então, assim, imagino. mas cerâmica é mais fácil. Se é no começo, né, não importa o que Hum, você fez lá, você pode voltar do zero, né? O barro, mas é a mesma coisa. Já fiz muito disso. A peça tá pronta lá, né? No torno, tá prontinho lá. É só tirar dali e deixar secar. Eu vou lá tacar a unha lá, né? Tanto é que as minhas unhas tem que estar sempre curtinhas, né? Quando a ah, unha tá sim. comprida, já estraguei muita peça. Aí é sem dó mesmo, é quebrar, amassar tudo de novo e começar do zero. E isso é muito bom, né? Você começar do zero as coisas, né? Eu falo, mudanças. Tem gente que não gosta de mudanças, né? De fazer coisas novas. Eu sou um pouco diferente, né? Eu encaro sempre como um desafio novo, né? Ou fazer de novo. Não é só tentar de novo, é refazer, porque quando você tem, que nem na parte gráfica, por exemplo, eu estou fazendo um layout, às vezes eu faço, tô lá finalizando tudo e esqueço de salvar. Já aconteceu várias vezes comigo isso, né? E de repente pifa lá o negócio lá, ou eu fecho sem salvar. Putz, eu perdi tudo. Você fica num desespero na hora. E agora, né? Aí tá, tem que refazer, né? Você vai começar. Só que sai tão rápido que você já fez, né? Porque você já tinha feito, né? Sim. Você demorou horas para fazer, para montar aquilo, né? Aí perde tudo. Mas você recupera em 10 minutos, porque você já fez tudo. Então acho que eu encaro assim como tudo na nossa vida, assim, às vezes a gente pensa que é um problema, mas na verdade não é, né? Porque você já Uhum, fez, né? sim. Você já tinha a solução pronta, né? É só você botar em prática e é rapidinho. Então, às vezes as pessoas se desesperam quando acontece algum problema. Nossa, e agora o que eu faço, né? Qualquer tipo de problema. E assim, é o que eu sempre falo, sabe? Os problemas só surgem quando a solução você já tem. Por isso que não existe problema sem solução. Tudo que você aprendeu na vida, você pensar, ah, nunca vou usar isso, pra que eu vou fazer isso? Tá, você faz, estuda lá alguma coisa lá. Aí você passa anos sem nunca utilizar aquilo. De repente você ser jogado numa situação em que exige aquele conhecimento, né? Pô, mas eu já aprendi isso. Tá, então você não tem mais problema. Uhum, Então, uhum. para mim, toda a minha vida, toda a trajetória, tudo que eu fiz até hoje é meio que baseado nisso, né? As coisas que eu fui aprendendo, que às vezes eu nunca usava, né? Não usava para nada, de repente, hoje é uma ferramenta que eu uso, né? Que eu já aprendi. Então, às vezes você só dá uma atualizada naquilo tudo, né? E eu acho isso muito engraçado, assim, né? Porque às vezes a gente não para refletir, né? Na nossa vida, assim, por que isso está acontecendo agora, né? Por que esse problema surgiu agora, quando eu mais estou, né, no meio de um monte de coisa? Mas aí que tá, é para você colocar você em prova. Será que você aprendeu mesmo? Ah, sim. Sabe, tudo que você já, né, experimentou, você ganhou alguma coisa com isso? Então agora é a hora de você provar que você sabe. Então não existe, por isso que eu falo, nossa, eu encaro tudo como um aprendizado, né? Eu gosto de coisas novas, né? De desafios novos, né? Então, nada assim de pensar, ah, eu tô ficando velha, agora eu não quero sossego. Eu quero sossego, mas não, agora não, né? Tá longe ainda do que eu quero, né? Como eu falei de sonhos antes, eu tenho sonhos de viajar, quero conhecer outros locais, né? Mas assim, na verdade tinha, né? Então é que eu falo, os sonhos vão mudando. Meus sonhos são todos bem Hum, diferentes hoje, né? Mas no sim. final, no final de tudo mesmo, a gente quer paz, né? A gente quer só um pouco de paz. Mas assim, tem muita coisa que eu quero realizar ainda, né?
tanto para arte, né, nessa parte de artesanato. Eu também tenho muitos projetos ainda que eu quero fazer, que a gente vê o que está faltando, né, ainda, né, para as pessoas, né. Então, quem a gente pode ajudar, a gente ajuda, quem a gente consegue, né, a gente fazer que for preciso, a gente faz, né. Então, a primeira coisa acho que a gente tem que se preparar hoje no Japão realmente é a língua, é estudar, aprender bem o japonês para você se virar em qualquer situação, né? Eu ainda preciso aprender muito, mas consigo me virar, né, em quase tudo que eu me proponho a fazer, mas ainda precisa de muito mais. Mas são coisas que a gente vai conquistando, vai fazendo, sabe? Então, a feira nossa, é quase assim, um presente para mim, né? Lidar com essas pessoas, lidar com o que eu gosto de fazer, né? Todo mundo tem um sonho ali, quer realizar. Se eu puder de uma forma ajudar, eu quero estar dentro, né, desses projetos todos, né? Muita gente tem projetos, né? Querem fazer coisas, né? Tem coisas que não dá, né, para fazer, né? Então é ter o pé no chão também. Então assim, o Cláudio minha âncora, né? É o que me segura, porque se me largar eu vou, assim, eu saio, né? Então, é o que me puxa para terra, né? O Cláudio é meu fio terra. É o que me segura, porque assim, se dependesse assim, só de mim, muitas coisas, eu queria fazer muita coisa. Mas ele é a voz da razão. Não, espera, agora não é hora, né? Então, às vezes, me dá aquela coisa, não, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer. Mas, não, tá bom, vamos esperar. Geralmente ele tá certo. Porque eu sou muito Uhum. assim, né? Eu sou muito impulsiva em tudo, né? Então, ele é o que me segura, né? Então, assim, é muito engraçado isso, porque para muitas coisas, assim, eu sou impulsiva na hora de falar, de responder, eu sou muito transparente, né? Eu não consigo esconder, né, o que eu tô sentindo, o que eu penso, né? Sai sem eu querer, né? Mas bem que eu tô mais assim, mais comedida. Mas essa questão, assim, como que fala? Você sempre teve isso com você, assim, não questão da impossibilidade, mas eu digo, essa questão de querer ajudar as pessoas, querer, não sei, né, de alguma forma. Sim, Você sempre teve né? isso desde, Sim. você lembra, assim, desde Olha, desde criança ou desde criança, adolescente? Adolescente eu não talvez, né? sei, eu sempre fui meio rebelde, né? Quando Hum, jovem, né? Então, assim, eu não lembro de muita coisa, porque no Brasil eu era só uma garota normal, né? Niquei, né? Tímida, quieta, né? Sempre fazendo as minhas coisas certinho, né? Então, hum, nunca tive, assim, fazia as coisas, né? Um pouco diferentes, né? Desde os 15 anos. Né? Comecei a trabalhar com 15 anos, fui procurar serviço, assim, que eu queria ter minhas coisas, né? uhum. A única coisa que eu fazia de diferente quando eu comecei com 15 anos, isso. Eu fui pra, assim, lá no centro da cidade, fui batendo lá nas lojas, até quero trabalhar, tem serviço. Eu fui assim, sim, sem nada, porque não existia agência de emprego, essas coisas, né? Lá Sim. onde eu morava, Uhum. né? Aí meu tio ficou sabendo que eu tava querendo trabalhar. Ah, vem aqui. Meu tio tinha uma farmácia e um restaurante, né? Ah, fica lá na farmácia, lá no caixa, lá. Ah, tá. Fui, né? Me pagava uma mixaria, mas era trabalho, né? Mas eu não fazia nada, nada, não tinha muitos clientes da farmácia do meu tio. Aí eu ficava o dia inteiro lá conversando com a moça atendente lá, né? Falei, Uhum. poxa vida, né? Aí a farmácia na outro lado da rua, na esquina, me chamou, você não quer trabalhar aqui, né? Tô precisando de gente lá. Tinha um movimento grande. Né? Aí eu fui, né? Deixei meu tio lá, que na verdade não ia fazer falta, né? E fui trabalhar. Aí eu trabalhei 6 anos nessa farmácia, né? Numa drogaria. Em 6 anos eu já cuidava de toda a área da parte de perfumaria, atendia também na parte de remédios, até aplicava injeções e tudo mais. Então, assim, eu gerenciava a perfumaria toda, eu sabia de cor tudo que tinha naquele depósito, né? Assim, me perguntava quantos tem de tal coisa, eu sabia na minha cabeça, até o dono falava, você tem memória fotográfica? Eu não. Como é que você sabe tudo? Ah, eu lembro. Hum. Mas assim, inicialmente, quando você quis procurar um emprego, né, vamos falar Hum. assim,
Qual foi assim, o motivo? Assim? Você queria ter Dos meus 15 anos? o dinheiro próprio Sim, a para gente é mesmo. ter essa liberdade financeira, entre aspas, né? Porque eu já estudava, fazia, acho que estava no colégio, no colegial na época, né? Hoje seria o ensino médio, Uhum. né? E assim, minha família, né, modesta, nós somos, eram 7 irmãos, né? E meu pai e minha mãe. Minha mãe era costureira e meu pai, ele era relojoeiro, né? Ele consertava relógio na época em que as pessoas usavam relógio, né? Hum. Hoje ele estaria desempregado. Ou melhor dizendo, usava o relógio realmente O anal, isso, o com o relógio. objetivo de ver a hora, né? Isso, o Hoje em dia é relógio mais um análogo acessório, na mesmo. verdade, né? Hoje é um acessório, mas na Vou pensar, época, né? né, ele desmontava, ele consertava relógios, né? Uhum. Então, só que eu não ganhava muito. Minha mãe, costureira, também sustentar 7 filhos, né? Era difícil, né? Então, todo mundo, né, foi chegando numa idade que já foi buscando, cada um foi buscando o seu caminho, trabalhar, né? Juntar um dinheirinho. E eu, com 15 anos, vou trabalhar também. Hum. Estudava durante o dia e à noite, né? E trabalhava durante o dia. E no caso, você tem irmãos, no caso? Tenho 6 irmãos. Ah, Uma no Brasil e os outros estão todos aqui, né? e você é do meio, é mais nova? Nós somos 4 mulheres e 3 homens, né? Eu sou a Certo. quarta, né? A caçula das mulheres, né? Uhum. E meus 3 irmãos, né? Um irmão mais velho que mora aqui perto, né? Em Nishio, e 2 mais novos, um em Hamamatsu, outro em Gifu. E uma irmã em Saitama, né? E a minha outra irmã mora comigo, né? A mais velha, e a minha irmã no Brasil, que cuida da minha mãe, né? Meu pai já é falecido e minha irmã cuida no Brasil, né? E vocês têm toda a idade mais ou menos próxima, né? Sim, É. sim, né? Aí, então, sim, meus irmãos também já vinham. Quando eu vim pra cá, eu já tinha meus, deixa eu ver, 2 irmãos, meus 4 irmãos aqui, né? Que vieram Uhum. de 2 em 2, né? Aí eu não queria vir, porque eu tava estudando, eu tava na faculdade, não queria largar, né? Aí, mas como fui desanimando, a faculdade entrou em greve, e não sei o quê. Aí o serviço também eu não ia sair daquilo, né? Que na Gaster não tem futuro para quem está em escritório. Não, não tem, a não ser. O máximo ali seria chefe de sessão, mas não era o que eu queria, né? Não ia ficar lá 15 anos para virar uma chefe de sessão, né? Porque na época, né, a Gaster tinha muito dessa coisa que as mulheres não passavam de chefe de sessão. Não existia diretora mulher, né? Não tinha isso no, sei lá, coisa lá do presidente lá, né? Acho que já morreu já. Então, assim, eu não via futuro pra mim ali, né? Assim, aí eu falava, não, aí meus irmãos aqui e tal, quer saber? Vou pro Japão. Você tá fazendo faculdade de quê mesmo? Era tradutor e intérprete em inglês na Ibero-Americana. E essa questão do inglês, como é que foi você? Eu sempre gostei, né, É, de mas. inglês. Eu já fazia Uhum. cursinhos de inglês, já fazia mais de 3 anos, né? Curso, assim, particular, né? Numa Uhum. escola de inglês, né? Aí eu terminei o colégio, eu fiquei mais de 10 anos sem estudar, porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Tipo assim, eu só trabalhava e fazia algumas coisinhas, né? Uhum. Aí eu andando de ônibus, né, indo trabalhar, eu vi num prédio lá, inscrições abertas, faculdade ibero-americana, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, tradutor e intérprete, eu que adoro inglês, né? Eu falei, não, vou fazer isso. Aí eu fui, prestei vestibular, passei, comecei a estudar. Só que aí, do terceiro ano, no último ano, né? Que depois o quarto era opcional. Aí no último ano, aí eu me desanimei. Falei, ai, quer saber? Eu vou embora. Aí eu vim pro Japão, fui para Saitama, né? Só que eu vim preparada para ficar sozinha. Eu não sabia se eles iam me colocar com meus irmãos ou não, né? Mas aí Uhum. me colocaram junto com meus 2 irmãos em Saitama, né? E fiquei até hoje, minha irmã tá comigo, né? Desde aquela época, né? E foi assim, a vinda pra cá foi uma decisão que eu tomei porque eu estava desanimada lá no Brasil, não via futuro, né? Para conseguir o que eu queria, eu ia demorar muito, né? Eu vou. Meu pai já tinha vindo uma vez aqui, né? Uhum. Ganhou, né? Na época, ele foi um dos primeiros na época que veio pra cá. Ficou 2 anos, foi embora, né? Então, eu falei, eu vou fazer que nem meu pai, vou junto o dinheiro e vou viajar, né? Quero fazer minhas coisas, né? Essa era a ideia principal. Mas aí mudou tudo, né? E agora, atualmente, assim, a médio a longo prazo, vamos dizer, a curto e médio prazo, assim, o que que você quer, assim, fazer? Ou seja, para a questão da art in business mesmo, Art in ou business, assim, é para a vida algo pessoal mesmo que seja, né? na Mas, vida. Assim, é difícil separar as coisas hoje, né? Depois de tanto tempo. hum, É,
E o Art in Business me traz uma satisfação muito grande, né, ali. E eu quero continuar fazendo, né? Porque muita gente depende disso hoje, né? Então, porque é uma portinha, né? Pequena que eu tô abrindo ali para as pessoas, né? Que depois cada um é o seu esforço, né? Que vai realmente fazer a diferença, né? Ali é uma oportunidade que a gente dá para mostrar, né? Para todo mundo. Sim. Então, dali para frente, o que ela vai fazer é da conta dela. Mas eu tenho alguns projetos ainda que eu quero envolvendo essas pessoas, né? De trazer um pouco, algo mais, né? Mas ainda não vou falar o que é, porque Uhum. não, é só um projeto, né? Que envolve todo mundo, ao mesmo tempo não envolve todo mundo. Então, assim, vai depender né, do que as pessoas querem e o que a gente vai poder fazer. Então a gente tá trabalhando em cima disso, né? Com as coisas, né? Para poder oferecer, né? Esse trabalho, né? E eu para ter uma projeção boa, né? Então, por enquanto, assim, a gente tem esses projetos, tá aqui, né? Daqui a alguns anos acho que a gente vai conseguir colocar em prática. Mas, assim, não tem, assim, se não falam o que fazer, ou, né? Não pretendo, né, ir embora do Japão, né? Eu pretendo me Uhum. estabelecer aqui. Claro, eu quero ir para o Brasil, não sei se eu vou conseguir ainda esse ano visitar, né, minha mãe. Mas eu não pretendo mais voltar para o Brasil, né? Como antes, Sim. né? Aquela coisa, eu vou ficar lá. Não, não tenho. Então, meu projeto assim de vida é ficar aqui, né? E fazer as coisas acontecerem aqui. Não sei de Sim. que forma, mas assim, que envolva, né? Não tem como eu me desvencilhar da arte, né? Dessas pessoas, a arte que eu digo no geral, né? Artesanato também, mas com outros propósitos, não só de dar oportunidade, né, para todo mundo, mas que eles possam fazer algo mais, né, com isso. E se eu puder ajudar, assim, né, eu estou aberta para qualquer tipo de conversa, de projetos, de negociações, né, porque tem Uhum. muita gente que tem muitas ideias boas, mas não sabe por onde começar, às vezes, É, na verdade, né? né? E às Realmente. vezes a maioria envolve muito dinheiro, né? Às vezes nem precisa de Hum. tanto, né? É, que nem a gente tava conversando, acho que foi antes de começar a gravar, na verdade, né? Tá falando um pouco de mim, na verdade, né? Mas a questão de você ter uma ideia e Hum. você não esperar tudo ficar favorável para você começar com o projeto, Sim, né? né? Foi o que aconteceu comigo, na verdade, né? Mas, enfim. Uhum, né? Porque se a gente esperar, sabe, o momento aparece, né? Agora eu digo assim, ter tudo pronto, tudo certinho ali, nossa, né? As coisas acontecem, né? De verdade, quando você se propõe, se você, né? É aquela coisa de jogar pro universo, né? E esperar, mas com fé, né? Que vai dar Uhum. certo, né? Então, na nossa vida, tudo que a gente tem feito, assim, as coisas têm dado certo. Depois que eu falo, o Japão, para mim, não foi sofrimento. Se ouve muitos casos de gente que passou muita dificuldade ou que passa, que passou por, né, por, ai, como é que é? Esqueci a palavra. Mas assim, problemas, né? Bullying, né? Coisa assim, de Ah, discriminação, né? certo. Eu tenho essa cara de japonesa difícil, né? Onde eu vou, né? Pessoas não, né, pensam que eu sou japonesa, né? Já vem Uhum. falando em Nihongo comigo, né? Fala, não, eu sou brasileira. É só eu abrir a boca até a japonesa já percebe que eu não sou, né? Japonesa, mas a minha cara não tem como, né? Japonesa mesmo, né? Puro sangue. Mas só eu abrir a boca que percebe que não é, né? Hum. Então, assim, eu não sofri, né? Uhum. Assim, nas fábricas, né? Sabe? Eu sempre estive. O serviço às vezes não era bom, mas eu sempre encarei como, né? Acho que é como a gente encara, né? O trabalho, mesmo sendo sujo, duro, pesado, eu sempre, né? Nossa, tem que fazer, vou fazer direito, né? Então eu nunca sofri, né? Eu posso falar que eu nunca sofri em fábrica, né? Em... Trabalhei em fábrica de telha, carregava, no começo caiu uma telha no meu pé, quase eu perdi, acho que a unha do meu pé, não ia mais querer, não queria mais voltar para trabalhar. Falei, não volto mais, né? Acho que no quarto dia que não aconteceu isso. Uhum. Eu não volto mais aqui. Nossa, é muito pesado, é muito ruim isso aqui. Mas aí, na época eu não sabia falar muito bem, né? Falei, não vou mais trabalhar. Falei pra lá, machuquei meu pé, não vou mais trabalhar. Não consegui nem pôr a bota, né? Hum. Aí passou uma semana, né? Aí a menina que trabalhava lá, você não vai voltar? Eles estão esperando. Mas eu falei que não voltava mais. Não, mas eles estão te esperando. Seu pé não tá bom? Aí eu voltei, fiquei 3 anos nessa. Mas for ver, né, tipo, se a gente for pelo primeiro dia de trabalho, qualquer trabalho que seja fábrica ou não, mas Uhum.
muitas vezes acaba desistindo, na verdade, né? Se fosse basear só pelo primeiro dia, Sim. né? Pelas primeiras dificuldades, no caso, Então, né? mas aí eu fiquei, nossa, eu carregava telhas de 2, 3 quilos na ponta do dedo, assim, parecia, né, papel, né? Sim. Tava com um muque assim, nossa, né, de dar inveja, né? Mas assim, foram 3 anos e pouco. Então, mesmo Hum, trabalhando na parte, né, de layout, mas eu também estava em fábrica, né, ainda, né? Então, assim, na rua, né, na época dos guardinha lá, né, na hum, rua, aquela época, né, muita gente sofreu, né, assim, os homens principalmente. As mulheres nem tanto, né? Porque eles tratavam bem as mulheres, né? Você tá na rua, assim, se uma mulher para você na rua, o cara não fica, né, xingando. Né? Agora, quando é homem que para e o cara tá bravo, quer passar, nossa, eles xingam, quer até bater, sair do carro para bater nos caras, nos gatos. Ah, é, nossa. É, não, eu tive assim colegas que sofreram assim até agressão. Sério? É, Caramba. porque teve um que no caminhão que ele ia passar era muito estreito, aí ele foi Uhum. mexer no espelho do caminhão do cara, né? No que ele fez Hum, isso, o cara saiu do caminhão, foi atrás dele, queria, nossa. nossa, foi xingando já e querendo bater nele, coitado. Então, assim, Hum, teve essas coisas, né? Agora, a mulher era raro. Eu nunca sofri nenhum tipo de agressão, nem gente mal hum. criada. Pelo contrário, nossa, né? Era, era muito engraçado, assim, teve situações muito engraçadas, né? Uma vez eu parada numa rua, lá apareceu um velhinho lá, japonês, na rua assim, sem nada, né? Aí começou a conversar comigo, começou a chorar, porque falou, ai, não tem idade da minha filha, você tá aqui na rua trabalhando, e não sei o quê. Começou a chorar, né? Eu falei, meu Deus do céu, agora esse velho chorando aqui, o que que eu faço, né? Aí ele falou, não, você tem que ir lá em casa, vai lá, né, me visitar, não sei o quê, né? Vai lá passear. Tá bom, vou, nossa, né? Cada coisa, né, que já aconteceu Hum. assim, era muito engraçado, né? Trabalhar na rua foi muito bom, que eu conheci muitos locais bonitos ali em Gifu, né? Ah, Eu tá. trabalhava mais na parte de Gifu e Komaki, né? Ia muito para as montanhas, né? Nossa, eu gostava. Cada dia era um lugar diferente, né? Ah, é Então, legal, né? Quer dizer, tem a parte boa, vamos falar assim, né? porque esse grupo que tirava e colocava postes, né? É Uhum. diferente do pessoal da instalação, né? Então a gente ia para Hum. lugares assim muito diferentes mesmo. Às vezes era centro de cidade, às vezes era montanha que não tinha nada, montanha mesmo, né? E era um poste que tinha que tirar lá, né? Um poste velho que já não usava mais, às vezes, né? Ou numa rua nova, né? Que está sendo construída, então são colocados os postes antes, né? Então nossa, era um trabalho muito diferente e era gostoso. Cada dia era um lugar diferente, né? Ah, sim. Era bom, eu gostava, né? Tava lembrando aqui que, voltando um pouco a falar da questão da arte business, né? O que é hoje Hum, arte business, né? ah, Mas tudo começou, você falou que você queria expor vender as coisas, é era isso, vender né? umas roupinhas da China. Só que não tinha onde conseguir se expor as Isso, coisas, não vender as coisas, no tinha, caso, porque você né? não pode pegar um bunca e colocar as coisas para vender, não pode, é proibido Hum, vender, né? Comer menos ainda, vender comida menos ainda, né? Então, assim, não lembro direito se existia uhum. eventos pequenos, eu não lembro, né? Mas se tinha, acho que não tinha, porque eu não via nada disso. Eu imagino, eu não sei, que naquela época eu não estava morando nessa região, mas naquela época talvez era mais assim, eventos grandes mesmo, Então, né? existiam os grandes, Os grandes mesmo, que era né? do Expo Business, né, que era, né, em locais fechados, né, e Hum, eram empresas, né, grandes, mas não podia sim. ser, não era, acho que não podia vender coisas, na verdade, era só exposição, né. Inclusive a gente participou de uma delas com a revista Papo Legal, né, na época, e eu tive a ideia de fazer assim, né, do pessoal, com uma fotógrafa, ela tirou Uhum, a foto das pessoas e quem quisesse ia lá na nossa barraquinha, nosso stand, e a gente uhum. imprimia a foto da pessoa como se ela fosse a capa daquela revista. Ah, que legal. Nossa, aquilo foi o dia inteirinho tirando, né, fazendo esse arquivo lá e imprimindo para as pessoas de graça, a gente fez, né, de graça. Sim. Aí nós Uhum. levamos o computador. Aí o Cláudio teve a ideia, não, vou levar o teclado pequeno, não sei o que tal, né? Desse tamanho, teclado assim, né? Ah, é? É que nem né, um iPadzinho assim, Ah, né? tá, tá. Meu Deus do céu, mas foi um sofrimento aquilo. Eu naqueles negocinhos assim, que, nossa, foi. Mas foi assim, foi incrível aquilo. O que teve, nosso stand ficava lotado de gente esperando, né? Querendo a foto. E a gente colocava, né, a capa, papo legal, né? E o nome da Uhum. pessoa lá, tal, esteve no dia tal, né? Nossa, aquilo foi assim, foi muito, muito legal. Nossa, queria poder fazer, se alguma revista quiser fazer isso, assim, a gente tá ali aberto, né? Ah, Porque foi muito legal isso. Nossa. porque imagino pra época, foi o quê? Mais que uns.
Quantos anos atrás? Nossa, quando é que Quase foi, 20 anos hein? atrás? Quase 20 anos faz. Nossa, quando é que foi aquela vez? Lá em 2005, por 2005, mais ou aí, menos. né? 5, 6. Hum, Que a gente fez a feira em 2007. Então acho que foi em 5 ou 6, 2005 ou 6, né? Que a gente foi uhum. nessa feira, né? Que ele foi com a revista dele, né? E a gente então fez esse trabalho ali oferecendo para as pessoas, né? Foi muito legal. Ah, foi quando o Lula veio. Ixi, eu não. Acho que foi 2005, que ele até foi nesse evento do Tinem, né? Ah, tá. Ele, só que assim, ele não passou na nota que estava marcado onde ele ia passar, o tapete vermelho, assim, né? Entendi. Então a Ah, gente não tá. tava na linha lá da visita do presidente, né? Certo. Mas assim, nosso stand assim ficava lotado mesmo, Ah, né? que Foi legal. uma ideia muito, muito bacana, assim. E a pessoa, nossa, todo mundo adorou, né? Acho que porque, imagina, 20 anos atrás, essa questão de você ter uma imagem sua em algum lugar Dentro de uma, assim, né, uma capa de era revista, uma, né? era o ápice, né? É, a gente entregava para a pessoa impressa no papel lá, né? A pessoa levava embora, né? Então foi muito legal mesmo, né? Apenas uma curiosidade que eu lembrei agora, falando dessa questão que você falou, desse Hum, serviço que você ofereceu na época, mas esses dias eu vi no Instagram, algum brasileiro aqui do Japão postou hum. no Family Mart, Eu vi, tem uma, o que que é? para você É um saber, serviço. é um serviço que você, tipo, você bota a data do nascimento Uhum, e no caso era o Japan Times que ele pegou, né? acho que era, É a notícia daquele dia, o que aconteceu, do dia que né? você Os nasceu, né? fatos naquele dia, né? É Interessante, eu vou tentar interessante, fazer isso aí, né? né? Agora que eu lembrei, acho que eu vou fazer também. Acho, né? O que será que aconteceu naquele dia que eu nasci, né? Sim, sim. É, eu achei legal, né? São curiosidades, assim. Se bem que eu sou do interior. Eu Uhum. nasci em Santópolis do Aguapeí. Você já Ixi, ouviu eu nunca ouvi falar? falar, Já hein? viu Birigui? Já ouviu Não, falar? Birigui já ouvi falar. É perto, né? Então Ah, é tá. lá, um pouco mais pra lá, acho que um pouco depois, né? Eu saí de lá com quantos anos? 4 anos? Acho que eu tinha Hum. 4 anos quando a gente foi pra Cidade Grande, né? Mogi das Hoje Cruzes, é um né? pouco maior. Colônia japonesa também, né? Mogi das Sim. Cruzes, né? Então, e minha infância foi toda lá, né? Morei sempre em Mogi, minha mãe mora em Mogi até hoje, né? Uhum. Morei em São Paulo, né? Na época que eu estudava, trabalhava em São Paulo, né? Então, que eu pegava trem todo dia, né? Aí, não, aí eu arrumei, tipo, quando comecei a fazer faculdade, eu fui morar numa pensão, Uhum. só de meninas, né? Lá na Liberdade, né? Então, são fases, né? Da vida que foi bem interessantes as fases, né? Sim. Até vir pro Japão, né? Então, assim, no Japão também, isso que eu falo, assim, eu não. Então, na rua eu não sofri como muita gente sofreu. Tinha gente que voltava chorando, às vezes, de maus tratos, às vezes, de gente Hum. que trabalha. Tem trabalhadores que são rudes, né? Mal educados e tratam mal o gado. Acho que o guardinha ele tem que trabalhar para você, né? Ah, tá. E os homens sofriam muito, né? Mais do que as Uhum. meninas, né? Então, e às vezes, tipo de trabalho ruim também. Mas isso que eu falo, eu tive muita sorte em tudo, né? Eu Uhum. não falo que se teve dias ruins, foram só o que eu me lembre assim. Foi um frio que eu passei só. Um dia que eu tava em casa, tava quentinho, fui trabalhar com normal, assim, não achando que ia esfriar tanto naquele dia, com Uhum. casaco, tudo. Só que naquele dia choveu e nevou junto, né? Nossa, E eu chorava. Acho que a única vez que eu chorei no trabalho, sério? de raiva, que eu não peguei mais blusa, que não me Ah, agasalhei tá. melhor, que eu tava sentindo um frio, e Nossa não senhora. tinha como me aquecer, não tinha, né? Hum. Foi o único dia que eu chorei no serviço de raiva de mim mesma, né? Porque tava passando frio. Uhum. Mas, assim, na rua, com chuva, com, né, sol escaldante, era bom. As pessoas eram muito boas, né? Com quem eu trabalhava. Então eu gostava muito. Ah, Eu só legal. saí de lá mesmo quando fui pro Brasil, a gente foi casar. Aí quando voltamos pra arte. Aí foi fábricas, né? Uhum. Entendi. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui na live aqui. Deixa eu ver. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, gente, pode perguntar, né? Import Shop Super Mais, boa tarde. Renato Xizido, fotógrafo. É o Renato? Boa tarde, Renato, tudo bom? Alexandre Yoshida, boa tarde, tudo Ô, bem? mágico. É o mágico, né? Ah, é? É. Tem que fazer umas mágicas no nosso evento de novo, Alexandre. Olha que legal. Chamar o Alexandre pra vir aqui então, pra fazer umas mágicas. Ele é daqui, de pertinho, Ah, é? dirigiu. Ai, o Rei que? Arakaki, isso, boa tarde. Ah, Yuki, boa tarde, Yuki, tudo bem? Oi, o que? Ela participou aqui também do Drivecast. Deus abençoe sempre, Celina.
A Lu Mayumi, boa tarde. Opa, Essa é do mundo da foto, é a Lu. Você fala É a Luciana. a Luz. É, Elisa, Cestas e Flores, boa tarde. não conheço. Bom, caminhando para o final aqui do nosso Drivecast, Celina, mas geralmente eu, né, acho que eu peço para os convidados, né, de tudo que você viveu desde, né, da sua infância lá no Brasil até o dia de hoje, né, um pequeno, entre aspas, um resumo, né, o que que você aprendeu, o que que você tirou da vida. Eu tô tirando ainda, tô aprendendo ainda, né? Sim, mas pelo menos Mas até o dia de assim, hoje, né? eu acho, o Uhum. que que mudou? Eu acho que hoje eu não tenho medo do público, né? Eu não tenho medo de falar em público, fazer uma entrevista ou aparecer. Pra mim era uma coisa assim muito do outro mundo, sabe? Não, não quero aparecer. Eu ainda sou com foto, eu não gosto muito de tirar foto, gente. Então, assim, não tem muitas fotos minhas por aí, porque eu não gosto de ficar tirando foto de mim, né? E de me expor também. Mas, assim, pelo trabalho, é uma coisa que eu aprendi que eu preciso também, Hum, né? Não por mim, assim, é pelo trabalho, né? Pela feira, o que ela significa para as pessoas, né? Então eu preciso, eu dou minha cara hoje a tapa, né, para responder qualquer coisa com relação mesmo a minha vida, né, no profissional, eu não tenho nada para esconder. Eu sou transparente, assim, do que as pessoas quiserem saber, podem me perguntar. Eu sou aberta a qualquer, né, tipo de conversação. Não tem, às vezes, eu sou muito séria, né? Então as pessoas, quando eu fico séria, aqui, eu franzo aqui minha testa, assim, né? Quando eu tô quieta, mas não porque eu uhum, tô quieta, né? Eu já fazia isso desde o Brasil, né? As pessoas achavam, me confundiam isso que eu tava brava. Então, às vezes, as pessoas me acham muito séria e tem medo de chegar perto de mim para conversar. Gente, eu não mordo, tá? Então, assim, mas eu não sou muito fácil, assim, confesso. Eu não sou uma pessoa muito fácil de agradar, né? Eu sou muito intolerante em muita coisa. Procuro não ser, né? Assim, mas eu procuro ajudar, né? Todo mundo que me pede, no que eu puder, no que for possível, eu tento, né? Eu quero, né, ajudar. Mas eu sou um pouco difícil de lidar, tá, gente? Assim, ao mesmo tempo que eu sou muito fácil, é muito fácil lidar comigo, né? Só que eu sou muito exigente em muitas coisas, né? E isso, assim, isso não mudou em mim, né? O que mudou, acho que em mim nesse tempo todo eu estar mais aberta. Eu era muito fechada para qualquer coisa, né? Era uhum. difícil chegar em mim. Então, às vezes, hoje não, tá? Então, assim, a minha cara, quando eu tô séria, parece que eu tô brava, mas eu não tô brava, eu só tô quieta só. Então, assim, eu acho que assim, o que eu tenho para aprender, o que eu aprendi, é o que eu tenho colocado em prática, né? E acho que assim, a principal coisa hoje, né, assim, em tudo que eu faço, é respeito. Eu acho que assim, eu respeito todo mundo, né? Todos que estão na feira, todos que estão à minha volta, quem me conhece, né? Eu respeito. Então, a única coisa que eu peço em troca é respeito também, né? E o que eu exijo de todo mundo ali na feira é que se respeitem, né? E que se ajudem quando podem, né? Uhum. Então, para mim, o principal de tudo, né, tudo que envolve, né, a minha vida, o meu trabalho, as pessoas que estão comigo, é o respeito mútuo, né? Uhum. Então, não só comigo, mas os meus colegas, assim, a todos que estão à minha volta. Então, e eu estou sempre aberta para conversa. Às vezes um desentendimento ou um mal entendido, tudo a gente consegue, né, consertar ou esclarecer. É só conversar. Então eu estou sempre aberta a conversas, né? Para qualquer tipo de conversa. Se alguém tem alguma coisa contra mim ou não gosta de mim, né? Sei lá, tem muita gente que talvez não goste, a gente tá propensa a tudo. Mas eu estou aberta a conversar, a esclarecer. Se eu alguma vez prejudiquei alguém, venha, converse comigo, a gente, né, tenta consertar, né? Então, se a gente fez algo errado, a gente tem que assumir o erro e tentar consertar. Mas acima de tudo, é o respeito. É isso que eu mais prezo, assim, acho que em tudo que eu faço. E é o que eu espero das pessoas também. Não só comigo, né? Porque eu acho que se você respeitar o outro, as coisas fluem, né? De uma forma melhor, sempre, né? E é isso.
Tá Obrigada, ótimo, então. Marcelo, né, pela Obrigado. oportunidade, né? Uhum. Gostei muito de estar. Ó, passou tão rápido essa 1h30 É que, né? verdade, né? Nossa, eu achei que, nossa, 1h30 acho que é muito, né? Fico pensando, nossa, a gente começa a falar gominho, você quase não falou nada, né? Não, não, imagina. Mas, né, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de expor, né, esse meu lado, que não tem segredo, né? Eu sou assim, né, para qualquer Uhum. pessoa, né? Não tem, não sou de um jeito para um, para outro. Essa sou eu falando. E não tenho muito jeito com a tecnologia, né? Então vou me virando, né? Uhum. Jamais eu faria isso, né, que você está fazendo aqui, né? Assim, não teria, né, essa capacidade para isso, né? Então cada um acho que, né, tem que fazer o que gosta no seu, né, ter o foco naquilo que é realmente importante, né? Seu trabalho é muito importante, eu gostei muito de estar aqui hoje. Obrigado Espero também. que mais pessoas mesmo, você, né, hoje é o 103, que chegue, né, ao 1003. Nossa, já pensou? Vai, nossa, tem muita gente É, interessante, muita gente que sim. merece, né? Tá aqui também expondo. Todo mundo quer conhecer um pouquinho assim, da vida da pessoa, né? Minha Uhum. vida não tem segredo, não tem assim grandes feitos, não acho, né? O Art and Business ainda está começando, né? Tá no oitavo, mas Uhum. ainda, né? Tá começando, né? Mas é isso que a gente quer, né? É essa simplicidade. Eu sou simples, gente, né? Eu não tenho, né, propensões muito grandes, eu não sou chique, não sou nada, né? Eu só quero dar oportunidade para todo mundo. Para mim é uma grande oportunidade, né? Então, Uhum. assim, de estar ali com as pessoas, né? E abrir caminhos, né? Porque isso também abre meus caminhos, né? É isso que a Sim. gente quer fazer, né, com as pessoas, né? E eu acho que é isso. Um- Tá uma ótimo. hora e meia maravilhosa aqui, adorei mesmo, né? Uhum. E quero Obrigado. ver as outras pessoas também aqui contando um pouquinho da sua história. Sim, porque eu acho legal que, tipo, hoje em dia, que queira ou não, acredito, a gente tem essa ferramenta da internet a nosso favor, né? Claro, a Uhum. gente pode ter que fazer bom uso dela, né? Mas Sim, né? eu acho que hoje em dia é importante a pessoa, no caso, né, tem uma empresa que seja, né? No caso tem arte business Hum, que seja, mas enfim. Acho que as pessoas querem, a partir do momento que elas conhecem quem está por trás da empresa, hum. as pessoas acho que criam um pouco mais de vínculo também, né? Falam assim, não, eu já conheci Sim, a Celina, é. né? Eu Né? vi a história de vida Muita gente dela, conhece o né? Cláudio, né? Dá o Uhum. print, né? Então, assim, agora conhecem a Celina, né? Do Art in Business, Sim. que também o Cláudio está sempre. E a Metacom, né? Não pode deixar de falar da Metacom, que a Metacom era o print antes, né? Só é a Metacom Hum. Communication, né? Que é, é a mesma coisa, vamos dizer assim, né? A print não, né? A Art in Business é um Uhum. produto da Metacom, vamos dizer assim, né? Se vamos pensar, a empresa é a Metacom, né? E a Art in Business faz parte, né? É o que Tá. a Metacom criou, vamos dizer assim, né? Então, dali vocês vão ouvir mais sobre a Metacom e mais projetos, né? Com esse Uhum. nome, o Art in Business é só um dos projetos que a gente, né, quer realizar, assim, né? Tá. Tá bom? Mas tá ótimo então. Mais uma vez, obrigado, viu, Celina? Eu que Obrigado, tá? agradeço. Agradecer a todo mundo que vai assistir depois, né? Que tá assistindo, vai assistir depois Uhum. aqui na live também, mas. E até o próximo Drivecast, né? E como sempre, Sim. o convidado vai ser surpresa. Só vou contar pra Celina aqui. Brincadeira, pessoal. Gente, dia 25, pessoal, termina dia 25 Ah, tá. de maio, próximo domingo, tá? A feira lá em Caria, a partir das 10 Uhum. horas a gente vai estar lá. Aí o tempo vai estar bom, né? Vai estar bom. Sim. Tá É só ótimo então, isso. pessoal. Obrigado e até o próximo Drivecast então. Tchau, 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 pessoal. tchau, tchau, Obrigado. tchau. Obrigada.